Olá, galerinha do quinto ano. Vamos começar agora a nossa aula de História no nosso livro Buriti Mais História. Estamos no capítulo 4 da unidade 1, página 30. Registros de memória, cultura material. Hoje eu quero que você compreenda que tudo aquilo que é produzido e utilizado por uma sociedade traduz suas mentalidades, suas práticas e seus valores e pode ser considerado parte de sua cultura material. E assim como tais mentalidades, tais práticas e valores mudam, também a cultura material muda. Quero que você preste bastante atenção, porque você vai ver muito essa palavra cultura material. Vocês lembram que em geografia nós aprendemos sobre os elementos naturais. Quais são os elementos naturais? Aquele próprio da natureza, as árvores, os rios, as montanhas, todos são elementos naturais. E tem também os elementos culturais, que foram aqueles produzidos pela força humana, as construções, as plantações, certo? Então, tem os elementos naturais e os elementos culturais. Aqui nós iremos ver a cultura material. E o que é a cultura material? Vamos então acompanhar no livro, na página 30. Os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a compreender aspectos da vida cotidiana de vários povos. Objetos variados, como os itens de vestuários e enfeites, recipientes de uso cotidiano ou religioso, construções públicas e moradias, instrumentos de caça ou festivos podem fornecer informações sobre o mundo de vida em outros tempos e espaços e fazem parte da memória de um povo. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, a gente observa que os pesquisadores, os historiadores, os arqueólogos, eles encontraram esses tipos de artefatos, que foram os objetos, os vestuários, os enfeites, tanto do cotidiano quanto religiosos. Eles encontraram tudo isso e isso vai fazer parte da memória do povo, é o que preserva a memória do povo. Então, dá-se o nome de cultura material a esse conjunto de objetos que dão significado às vidas das pessoas em diferentes momentos da história, conferindo-lhes, então, a sua identidade. Então, todos esses objetos que fazem parte da cultura material é que vai mostrar como que era a religião deles, como eles se vestiam, como eles se enfeitavam, como eram as casas, tudo. Isso é cultura material, faz parte da memória e confere-lhes, então, a identidade de cada um deles. Elementos simbólicos, eles também fazem parte dos objetos que são legados pelos povos. Legado é aquilo que é herdado, transmitido a outras gerações. Então nós temos os elementos simbólicos, que são objetos que foram herdados pelos povos. Quais são esses elementos? Vamos ver os exemplos. Na cultura material dos antigos egípcios, existem muitas representações de gatos, porque esses animais eram considerados sagrados, tendo alguns até sido mumificados. Vocês lembram que é a mumificação, né? Um corpo que foi jogado algum material para ele durar por muito mais anos. As múmias que vocês já assistiram nos filmes, certo? Então, um exemplo que eu posso dar para vocês é um desenho chamado Thundercat. Vocês já assistiram, conhecem? Se não, procure no YouTube, você vai encontrar. Nos Thundercats, todos os personagens são gatos. E isso faz parte da cultura dos egípcios, né? De adorar os gatos, de estar prestigiando este animal. Ele é apresentado, os gatos, como divindades, seres que podem ser adorados.
Aí na imagem da página 30 você vê uma estátua egípcia de bronze representando uma gata amamentando seus filhotes, justamente para mostrar esse legado de símbolos, né, como exemplo para vocês. Então, o gato, como símbolo religioso, ele pode ser explicado como uma referência a um animal que fazia parte da vida cotidiana dos egípcios. Então, esses elementos simbólicos também podem se relacionar com a vida concreta, ou seja, com as práticas do dia a dia das pessoas. Diante disto, você vai responder a primeira, a segunda questão da página 31. A primeira questão diz o seguinte: explique o que é cultura material e dê exemplos. Você encontra aqui na página 30 o conceito de cultura material e tem os exemplos. Nós podemos falar para você o que é cultura material? São objetos produzidos pelos povos da vida cotidiana que lhes confere identidade. Você encontra aqui no segundo parágrafo, né? A cultura material, ela constitui parte da memória dos povos. Exemplos de cultura material: objetos, utensílios domésticos, vestimentas, alimentos, né? Tudo isso faz parte da sociedade do passado e também do presente. Aí você observa na segunda questão uma imagem representando aí um deus, né? E aí pergunta o seguinte: quais elementos simbólicos estão representados pela figura desta divindade? Então, aí a gente vê um elemento simbólico. O que é isso? Uma serpente que rasteja, provavelmente ela rasteja na terra, e as plumas de um pássaro, você tá vendo isso? Que pode representar o céu. Então, aí é um elemento simbólico.